Olá, meu povo, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esse é meu primeiro vídeo do canal e eu vou fazer aqui um café da manhã e preparar um almoço. Ainda nem arrumei a casa, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo o Salmo 77, sobre quando você está passando um momento de dor, de luta, de aflição, quando você está em um vale. E Deus falou muito ao meu coração e tenho certeza que também vai falar com você. Então, vamos aí ouvir a voz de Deus. Vou preparar meu cafezinho e a gente vai conversar. É muito comum no momento de dor, de aflição, quando a gente está passando uma luta muito grande, um deserto, a gente ficar primeiro pensando que é só a gente, só acontece isso com a gente e que Deus nos esqueceu, que Deus não está ouvindo mais as nossas orações e às vezes até duvidar do amor de Deus pela nossa vida. Às vezes a gente pode até pensar, Deus nem me ama, porque se Ele me amasse, isso não estaria me acontecendo. E esses pensamentos também passaram pela cabeça do salmista que escreveu o Salmo 77. Ele começa o salmo falando assim: clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Olha o tamanho da angústia, da dor que esse salmista estava enfrentando. Ele fala que a dor dele está tão grande a ponto da alma dele estar inconsolável. E às vezes isso acontece com a gente também. A luta chega, o deserto chega, uma situação inesperada e a gente fica de uma forma que só Deus pode nos ajudar. Por mais que nossos familiares nos amem, às vezes a gente tem amigos que gostam da gente, nos admira, mas tem situações que é só Deus e nós, só nós e Deus. E aí a gente fica sem saber o que fazer. E aí ele fala que ele clama a Deus na angústia dele. E é o que a gente deve fazer. A gente deve clamar a Deus na nossa angústia, deve clamar a Deus no nosso dia mal. A gente deve olhar para o céu, porque é só de lá que vem o nosso socorro. Não adianta olhar para trás, não adianta ficar com raiva de Deus, não adianta achar que voltar para trás vai ser melhor. Não, nós devemos enfrentar a prova, enfrentar a luta, enfrentar o deserto, porque Deus, Ele usa as formas que Ele quer para nos ensinar. E a gente cresce muito através de uma prova, de uma luta, de um deserto. Nós crescemos muito, somos muito forjados no nosso caráter, nas nossas condutas. Deus nos lapida muito quando a gente passa por aflições. Os momentos de luta, eles tendem a nos ensinar mais do que os momentos de conquista, os momentos de vitória. Quando a gente está no vale, quando a gente está no deserto, a gente tende a ficar com o coração mais quebrantado, a gente tende a buscar mais a Deus, a gente tende a consagrar mais, jejuar mais, orar mais, porque a gente está desesperado, né? A gente precisa de um socorro, precisa de um milagre, precisa de uma solução e a gente quer sair dali. E é nesses momentos que Deus vai falando com a gente, vai tratando o nosso caráter, vai nos direcionando para onde Ele quer nos levar. E não foi diferente com o salmista. Ele inicia o salmo falando de todas as dores dele, de todos os sofrimentos, da angústia que está no peito dele. Só que ele até chega a fazer perguntas para Deus. Se você for ler no Salmo 77, ali no verso 7, 8, 9, ele está fazendo várias perguntas para Deus, como se Deus iria rejeitar ele para sempre, como se Deus não amasse mais ele.
Ele pergunta também cadê a compaixão de Deus, cadê a misericórdia. Ele pergunta se as promessas de Deus tinham se acabado. E às vezes a gente também faz isso, né? A gente fala, meu Deus, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. As promessas de Deus, cadê? Só que toda promessa de Deus, ela tem um tempo para se cumprir na nossa vida. E ela vai se cumprir desde que a gente fique na posição. A gente não pode sair do lugar da bênção, a gente não pode sair do lugar do milagre. A gente tem que continuar ali buscando a Deus, continuar adorando, continuar lendo a Bíblia, tendo comunhão, contato com Deus, porque no tempo certo Ele vai agir. E enquanto a bênção não chegou na nossa vida e a gente está nesse momento de deserto, de vale, Ele está tratando o nosso caráter, está nos lapidando, está nos aproximando dEle, para que nós venhamos ficar literalmente na dependência de Deus. Quando a gente entender que é só Deus na nossa vida, que sem Ele nada a gente pode fazer, a gente está no lugar certo. Quando os recursos humanos falham, quando nossos parentes, nossos amigos, nossos recursos financeiros não podem fazer nada por nós e é só Deus, aí sim a gente está no lugar certo. Mas Ele faz uma coisa, e isso é importante que nós façamos também, se nós estamos em um momento de deserto, de vale, de luta e aflição. Ele fala assim no verso 11, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras. Olha que legal, né? Quando a gente começa a se lembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida, começa a se lembrar dos milagres que Ele já operou, das bênçãos, das curas, dos livramentos que Ele já nos deu, das respostas de oração que a gente já recebeu, isso vai alimentar a nossa fé, vai recobrar o nosso ânimo, vai nos dar esperança. Então, se você está num momento difícil da sua vida, se lembre das coisas que Deus já fez por você. Se lembre de onde Ele te tirou. Se lembre das promessas que Ele fez que já se cumpriu. Se lembre dos livramentos, das curas, das bênçãos que Ele já fez por você. Quando você se lembra do que Deus já fez por você, você fica com mais fé, você fica com mais ânimo e mais esperança. E você vai pensar, o mesmo Deus que fez isso na minha vida é o mesmo Deus que está operando nessa situação. É o mesmo Deus que vai me dar vitória. É o mesmo Deus que vai resolver essa causa. O mesmo Deus que ouviu a minha oração lá atrás é o mesmo Deus que está ouvindo a minha oração agora. Então não para de orar, não para de clamar, não para de buscar pelo seu milagre, de acreditar que Deus irá fazer. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, é no tempo dele, é no jeito dele, mas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então tenha fé, não perca a sua esperança, não perca o ânimo, porque Deus está contigo e vai te dar vitória nessa situação. Então, continua buscando, continua orando e Deus ele vai responder a sua oração. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve no canal, deixa seu like e eu te vejo no nosso próximo vídeo.